Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a vergonha e trouxe o medo, e depois que a vergonha entrou no mundo, ninguém mais consegue ser 100% sincero com ninguém. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo algumas consequências terríveis, né? Uma vez que ele afastou o homem do seu Criador, todo pecado é uma ofensa contra o Deus Criador, ele vai trazer aí alguns desdobramentos, e entre esses ele vai afastar o homem de pelo menos 4 elos de comunhão que ele tinha, ou seja, 4 meios de comunhão que ele tinha vão ser perdidos a partir do pecado que veio a existir na criação. Então fique conosco, que é sobre isso que a gente vamos trabalhar hoje, mas, claro, não se esqueça de deixar aquele joinha aí. O trabalho aqui tá dando uma trabalheira aqui danada aqui para fazer. Estou tentando fazer o meu melhor aqui para deixar um conhecimento que possa agregar e ajudar a sua vida. Então, se você puder me ajudar aí, deixa aí aquele joinha aí como forma de gratidão. Se inscreva aí no canal. Deixa aí o seu comentário, que será muito bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e bora para o conteúdo sem demora. Hoje nós passaremos a ver a origem de alguns dos problemas que nós temos hoje no nosso planeta, ou seja, coisas que a gente procura saber como é que, da onde veio, como é que começou esses problemas. A origem está no capítulo 3 de Gênesis, e a gente vamos olhar aqui alguns dos problemas que nós adquirimos quando o pecado veio ao mundo. Quando ele passou a existir, né, o pecado, né? Então vamos lá. Aqui você vai ver que teve pelo menos 4 elos de comunhão que foram rompidos entre o homem e o seu Criador. Observe aqui que o primeiro elo que foi rompido foi o elo chamado de elo problema teológico, ou elo teológico, que é quando a ideia de Deus começa a se dissolver na cabeça do homem. O segundo problema é o problema chamado antropológico, que é no homem, o homem tendo problema consigo mesmo. O terceiro problema é o problema chamado de sociológico, que é quando o homem tem problema com o seu próximo. E o quarto problema nós chamamos de problema ecológico ou econômico, que é quando o homem tem problema com a criação. Então, primeiro é o teológico, segundo antropológico, terceiro é o sociológico, o quarto é o ecológico, tá bom? Então vamos olhar aqui, mas o que cada um desses problemas tem a ver conosco? Vamos dar uma olhada e entenderemos melhor. Primeiro, com o problema teológico, nós temos o problema do homem ter se afastado do seu Criador. E a partir de então, no Gênesis capítulo de número 1, né? Capítulo 3, melhor dizendo, versículo de número 11, Deus vai perguntar para o homem: quem foi que mostrou para você, Adão, que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Uma vez que o homem pecou contra Deus, o pecado agora vai fazer com que o homem passe por cima de uma ordenança dada por Deus. Deus disse para ele que não comesse, e o homem vai passar por cima dessa ordenança e vai acabar comendo. E Deus vai dizer: eu te ordenei que não comesses. É quando o homem quer ir além do que o que Deus mandou, ou quando o homem não faz questão das coisas que Deus está falando. Por consequência, capítulo de número 3 de Gênesis vai dizer que o homem passou a desobedecer a Deus. A partir do capítulo de número 4, a forma de cultuar a Deus já começa a ser corrompida, vendo os 2 primeiros filhos indo cultuar, os 2 primeiros filhos de Adão indo cultuar a Deus, e nesses cultos aí o negócio é tão sério que um acaba cometendo um mal contra o outro, né? No caso, Caim e Abel. Também mais à frente nós vamos ver que houve o neto de Adão, chamado Enos, e na época de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Possivelmente porque a partir de então Deus já não se manifestava ao homem, ou seja, agora a partir daquele momento as manifestações seriam raríssimas, como no caso de Abraão, como no caso de alguns dos homens que viram o anjo do Senhor, mas não viram mais Deus como ele aparecia no Éden para o homem, ok? Então, a partir do Gênesis capítulo 3, dá-se início à confusão teológica, que é da onde o homem perde o senso do Deus verdadeiro. E logo mais à frente, você começa a ver, a partir do dilúvio, começa já a surgir as novas religiões, começa a surgir novas ideias e novas formas de querer explicar quem é o criador de tudo. O ser humano já nasceu com esse intento dentro do coração que existe um criador, então essas criações vão indo, e é por isso que hoje nós temos tantos ismos, né? Budismo, islamismo, cristianismo e todo ismo que tem por aí pelo mundo é origem no pecado do homem, ou seja, o homem se perdeu do Deus verdadeiro e de alguma forma ele tenta se achar, às vezes aplicando a uma outra divindade. Então, até então nós já vemos aqui que o problema teológico é quando o homem se afasta de Deus. Porém, nós temos o segundo elo que foi rompido. E que elo é esse? Esse daqui é chamado de elo antropológico, que é quando o homem se afasta de si mesmo. E deixa eu te perguntar aqui,
Alguma vez você já se pegou com o sentimento de ansiedade, com problema de depressão, com problema de angústia, estresse, mau humor? Todas essas coisas são decorrentes da queda do homem no Éden. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o homem também começou a não se entender consigo mesmo. Gênesis capítulo de número 3, verso 7, verso 10, vai dizer que Adão e Eva, depois que comeram do fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. No versículo de número 10, quando Deus aparece para falar com eles, eles vão se esconder e ter medo de Deus porque eles estavam nus. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe a vergonha e trouxe o medo, e depois que a vergonha entrou no mundo, ninguém mais consegue ser 100% sincero com ninguém. Talvez você já conheceu ou conhece alguém que diz assim: poxa, eu sou muito sincero. O que eu penso eu digo na cara mesmo, eu não tenho medo de falar, eu não tenho papo na língua, eu não tenho rabo preso com ninguém. Você conhece alguém que fala assim? Ok. Eu duvido que essa pessoa seja tão sincera quanto ela mesma diz que é. Exemplo, se essa pessoa que você conhece for um homem, pede para ele contar para a mulher dele tudo que ele já pensou a respeito da própria esposa. Duvido que ele conte. Se for uma mulher, pede para ela contar para o marido tudo que ela já pensou a respeito dele. Ela não vai contar. Tem coisas que passam na nossa cabeça que nos traz vergonha. E por conta da vergonha nós não conseguimos ser 100% sinceros com o seu ninguém. Aliás, se o Espírito Santo não nos ajudar, nem em oração a gente consegue ser 100% sincero com Deus que sabe todas as coisas a nosso respeito. Então, desde que a vergonha entrou no mundo, ela trouxe também o medo das consequências que estavam vindo sobre o ser humano por conta do seu pecado. E a vergonha e o medo têm controlado e dominado o coração dos homens até o dia de hoje. E desde então, a partir de então surgiram os problemas sociais, as fobias sociais, o problema de angústia, depressão, mau humor, todos esses problemas começaram a surgir a partir do momento que o homem se afastou do Criador no Jardim do Éden. Não somente isso, a enfermidade física também veio, o câncer, a diabetes, a AIDS, ou todos os tipos de enfermidade que o homem apresenta, ele é afetado e o corpo dele passa a ser afetado por conta do pecado, em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 7 e verso de número 10. Entendeu? Então vamos lá. Uma vez que já passamos pelo problema teológico e pelo problema antropológico, o terceiro problema que a gente vamos ver é o problema sociológico. Dá uma olhada comigo, Gênesis capítulo de número 1, capítulo 3, melhor dizendo, versículo de número 12, vai dizer que quando Deus pergunta para Adão de quem era a culpa de toda aquela bagunça que estava acontecendo no jardim, Adão vai dizer: a mulher que tu me deu por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Quando Deus pergunta para Eva, ela vai culpar a serpente. Observe só que no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 12, vai mostrar o primeiro casal jogando a culpa um no outro. No capítulo de número 4, vai mostrar os dois primeiros filhos, um cometendo mal contra o outro. E no capítulo de número 6, você vai ver Deus se arrependendo de haver feito a humanidade sobre a face da terra, porque o homem se tornou violento. Observe só, uma vez, no capítulo 3, o primeiro casal começa botando a culpa um no outro, se afastando-se um do outro. E por conta do desdobramento que se dá, nós já chegamos a ter 2 guerras mundiais. Estamos caminhando para uma terceira. O ser humano nunca mais se entendeu direito. Aliás, o homem não se entende com Deus, que é o principal, não se entende consigo mesmo e, por consequência, não se entende com o seu próximo. Eu já cheguei a cuidar de 2 congregações já na minha vida. E, às vezes, você tem que orar para não ver irmãos em Cristo Jesus se pegando na porrada dentro da igreja. E isso é resultado do pecado que tem afetado a humanidade. Então, o problema primeiro foi o problema teológico, o homem se afastar de Deus. O segundo problema foi o problema antropológico, o homem tendo problema consigo. O terceiro problema foi o problema sociológico, o homem se afastando do seu próximo, por isso que já tivemos aí algumas guerras mundiais. Eu deixei aqui a imagem aqui da explosão de uma bomba atômica, para você dar uma olhada. E o quarto problema que o homem arrumou foi o problema ecológico, que é quando o homem se afasta do meio ambiente. Eu citei isso aqui no texto passado, que quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem em si, ele amaldiçoou a terra por conta do homem. E no capítulo de número 3 de Gênesis, verso 17, vai dizer o seguinte: e por quanto fizeste isso, e desses ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e com dor tu comerás o teu pão todos os dias. Você sabe por que em alguns lugares chove muito e em outros não chove nada?
Você sabe por que em alguns lugares tem coisa em abundância e outros não tem? Você sabe por que às vezes a natureza dá pane, em alguns lugares tem terremoto e outras coisas assim acontecem? Por conta do pecado que entrou no mundo no capítulo 3 de Gênesis. Então, só para a gente recapitular aqui para você entender, os problemas que hoje a humanidade tem referente o conhecimento de Deus, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento das questões sociais, o conhecimento das coisas criadas, da natureza, todos esses problemas vieram a partir do momento que o homem se afastou de Deus no jardim do Éden. Então, podemos aqui concluir algumas coisas aqui referente a isso. Primeiro, concluímos que o pecado é uma afronta direta contra Deus. E como eu já disse aqui em Atos capítulo 17, verso de número 28, vai dizer que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, sem Deus não há vida, movimento nem existência. Pronto, final e resolvido esse assunto. Outro problema que a gente adquirimos aqui é você observar que, uma vez que o homem se afastou de Deus no jardim do Éden, ele também tem um outro problema para resolver. E o que é? Ele nos afastou de tudo. O pecado, ele nos afastou de si mesmo, ele nos afastou do próximo, ele nos afastou de Deus e ele nos afastou da natureza. E não somente isso, nós temos o terceiro problema, que é só a misericórdia de Deus é que nos mantém de pé. Então podemos concluir aqui que o pecado trouxe muitos problemas para a humanidade, afastando o homem de Deus, de si mesmo, do próximo e da natureza. E no próximo vídeo nós trataremos aqui como o pecado se manifesta na vida das pessoas, ok? Até então nós vimos o que o pecado afastou do homem, agora no próximo nós veremos como o pecado é manifesto na vida do homem. Então fique conosco aí, já deixa aquele like aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que Deus abençoe sua vida e eu espero muito que esse conteúdo aqui esteja sendo útil para o teu crescimento, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima!